It's good to be back here. Muito bom estar de volta. I'm going to share some things this morning that God has been doing in our ministry the last year. Vou compartilhar algumas coisas que Deus tem feito conosco no nosso ministério. You know, one of the things that we do is we empower people. Uma das coisas que nós fazemos, conforme capacitamos pessoas. And for you that have heard me speak, you understand that because my purpose in life is to see you empowered so you can live a fulfilled life. E para vocês entendem isso porque já me viram falar sobre isso, porque o propósito da minha vida é capacitar vocês para ver vocês se realizando. So God has put nations on my heart for many years. Deus colocou nações no meu coração por muitos anos. So I have traveled all over the world. Então eu viajei o mundo inteiro. But especially what I call underdeveloped nations of the world. Principalmente para aquelas que são chamadas nações subdesenvolvidas. I first came to the country Brazil in 1991. A primeira vez que eu vim ao Brasil foi em 1991. And I saw Brazil just being transformed over the last 20 years. E eu vi o Brasil sendo transformado nesses últimos 20 anos. And many places I travel to today know the country Brazil because they hear about the country Brazil. E muitas nações onde eu vou hoje, eles conhecem o Brasil, já ouviram falar do Brasil, e porque o Brasil está se fazendo conhecer. And you have 2014, you have the World Cup coming to Brazil. E em 2014 vocês têm a Copa do Mundo no Brasil. Then you have 2016 with the Olympics. E aí em 2016 os Jogos Olímpicos. But what I want to do, I want to encourage you as a church. Mas o que eu quero fazer é encorajá-los enquanto igreja. Represent Brazil for the kingdom of God. Para que representem o Brasil pelo reino de Deus. It's your time to represent the kingdom. É a sua vez de representar o reino. It's not about the World Cup. Não tem nada a ver com a Copa do Mundo. It's not about the Olympics. Nem com as Olimpíadas. It's about your opportunity Essa é a sua oportunidade for the kingdom of God. para o reino de Deus. You understand that? Vocês entendem isso? See, everything that happens can be a tool for the kingdom. Veja, tudo que acontece pode se tornar uma ferramenta para o reino. So you have many nations that are going to come here. Então vocês têm muitas nações que virão até aqui. And again, it's not about them coming here to experience Brazil. E de novo, não é que eles vão vir aqui para experimentar o Brasil, para ver o Brasil. But it's your opportunity to let them experience the kingdom of God while Mas they're é in a Brazil. sua oportunidade de fazê-los experimentar o reino de Deus enquanto estiverem no Brasil. Everything I do Tudo que eu faço is about the kingdom. é sobre o reino. I am here on this earth representing the kingdom of God. Eu estou aqui nessa terra representando o reino de Deus. I'm not from here, I'm from there. Eu não sou daqui, eu sou de lá. But I'm here to influence. Mas eu estou aqui para I'm influenciar, here to represent. para I'm representar. here as an ambassador. Estou aqui como embaixador. You see, my Father, my Heavenly Father, sent me to this earth Veja, o meu Pai Celestial me mandou para esta terra to help influence this earth for heaven. para ajudar a influenciar essa terra para o céu. So that's why I'm here. É por isso que eu estou aqui. So within the last year, there's a nation that God has put on my heart. E nesse último ano existe uma nação que Deus colocou no meu coração. And I was introduced to this country back in October last year. E eu fui apresentado a esse país em outubro do ano passado. Never really thought much of South Africa. Nunca realmente tinha pensado muito sobre a África do Sul. Now, South Africa is a country way in the southern part of Africa. E a África do Sul é um país que fica lá no sul da África. And South Africa is a country where it is pretty well developed in your major metropolitan areas. E é um país que é muito desenvolvido nas maiores metrópoles. But I was introduced to a group of people that have been forgotten
forgotten in South Africa. Mas eu fui apresentado a um grupo de pessoas que havia sido esquecida na And I'm going to introduce you to some of them this morning. E eu vou apresentá-los a I vocês. have some pictures I'm going to show you. Eu vou mostrar algumas fotos. So if we can have the PowerPoint, Então, se a gente puder ver o PowerPoint. and we're just going to walk through this. We have a lot of pictures here, but we're going to they get them up there. We'll. Então, eu estou colocando. But there's a village called Shigamani, which is way north of South Africa, almost Zimbabwe. Mas tem um vilarejo chamado Shigamani. Now Shigamani is a village of about 15 to 20,000 people. É um vilarejo de 15 a 20 mil pessoas. Just go slowly with those pictures, and I'm Vai going to keep talking. lentamente, uma a uma. It has 15 to 20,000 people. This is a pastor, Pastor Masai. Esse é um pastor Mensai. Pastor, he's an orphan himself, and he went back to this village to work with the orphans. Ele mesmo era um órfão e voltou ao So a vilarejo para couple of these trabalhar com people outros from órfãos. that village. Just keep going. Pode continuar. They meet, their church service is in a tent. O culto deles é numa barraca. And they end up, they've been there in that tent for 10 years. E eles já estão nessa barraca há 10 anos. The day we were there, they did a party for us. E no dia que estávamos lá, eles fizeram uma festa para nós. And this was some native Indians, some native Africans at a dance. It was an Esses African são dance. alguns nativos africanos que dançam. This is inside one of their village churches. We call it the Wood Church. E essa é a que a gente chama de a igreja de madeira. Some of the village children. Essas são algumas das crianças The desse vilarejo. village is between 15 and 20,000 people. Esse vilarejo tem entre 15 e 20 mil pessoas. They have a 20% of documented HIV/AIDS. Eles têm 20% da população que oficialmente tem o vírus do HIV. There's a middle class people totally wiped out. Tem uma classe, a middle class? Middle class, the middle age, I mean. Há uma geração de pessoas de idade mediana que já foi completamente eliminada, já morreu, Especially the men. principalmente os homens. This more of the orphans, more of the children. This was part of our team when we were there with the orphans. E esse é a nossa equipe quando estávamos lá com os órfãos. Now, this area, they need a church building, E eles precisavam de um edifício para a and they igreja need a place for the orphans to feed them, to help them. e também de um lugar para os órfãos para poder alimentá-los e ajudá-los. They pretty much have nothing. Eles não têm absolutamente The nada. last time I was there, they were talking about the days that they feed the orphans. E a última vez que estivemos lá, eles estão falando sobre o dia em que eles alimentam os órfãos. And some days they don't have food for them. E alguns dias eles não têm comida. And there's like the women that volunteer to help the orphans. E as mulheres que se voluntariam para ajudar os órfãos, They sometimes go home and they don't have any food for their own children. às vezes elas chegam em casa e elas mesmas não têm comida para os seus próprios filhos. Now stop here a moment. Agora, por favor, pare. This is school supplies that we took along as a team. E esses são suprimentos escolares que nós levamos até eles como equipe. Because again, they have nothing. Porque, de novo, eles não têm nada. I'm telling you something. This has been a culture. This has been an area that grabbed my heart. Eu vou falar de novo. Essa foi uma área que Okay, assim, keep going. falou profundo no meu coração. You have to understand. I travel all over the world, E vocês têm que entender, eu viajo o mundo inteiro. but when I hear stories that they don't have food to feed their people, Mas quando eu escuto histórias que eles não têm comida para alimentar o seu povo, now I want you to stop here a quero moment. que você pare aqui um The pouquinho. one day I was there, O dia que eu estava lá, I said I want to help the ladies. I want to do something for the women that volunteer for the orphans. eu disse, eu quero fazer alguma coisa pelas mulheres que se voluntariam pelos órfãos. So I told them tomorrow night I'm going to bring them some food.
E eu falei, olha, amanhã à noite eu vou trazer alguma comida para elas. There's 13 ladies. Existem 13 mulheres. When we came the next day, Quando nós voltamos no dia seguinte, they had to set up a table out in the middle of the parking lot. elas tinham já preparado uma mesa assim no meio do estacionamento. But the ladies came all dressed up. This was a special occasion for them. Mas elas estavam todas bem vestidas porque era uma ocasião muito especial para elas. And we came with KFC chicken, Kentucky Fried Chicken. E a gente chegou lá com galinha do KFC, do KFC. Yep, Kentucky Fried here. It changed my image of Kentucky Fried Chicken, to be Isso honest. mudou a minha imagem do KFC. Because here's what it did. Here's what happened. Porque veja o que aconteceu. Several of these ladies started crying. Muitas dessas mulheres começaram a chorar. They said, nobody's ever done this for us. E disseram, nunca ninguém havia feito algo assim por nós. Then I started crying. Então eu comecei a chorar. Because $130, Porque $130 some Kentucky Fried Chicken, e o frango do KFC, French fries, batata frita, Coca-Cola, Coca-Cola, made their day. fez com que o dia delas fosse especial. Okay, keep going. Por favor, continua. This is some of the children. I'm going to keep talking as they keep going here. E eu vou continuar falando conforme eles forem avançando as You see, fotos. this village was started during apartheid in South Africa. Veja, esse vilarejo começou a existir durante o apartheid na África do Sul. And we were the first white people some of these people saw since apartheid. E nós fomos os primeiros brancos que algumas dessas pessoas viram desde o apartheid. This lady here, Essa senhora aqui, she's one of the pastors of the church. ela é uma das pastoras da igreja. She has HIV/AIDS Ela também tem o vírus do HIV. because her husband was unfaithful and carried it home to her. Porque o seu marido foi infiel e levou o vírus até a sua Okay, keep casa. going. Pode continuar. It's very typical you see women carrying children on the back of on their backs. É muito comum você ver as mulheres carregando as crianças nas suas costas And they work like that. e elas trabalham assim. This young man here, Esse homem, esse jovem, now you have to understand the villages that are in South Africa are all tribal. It's their government is tribal government. você tem que entender que todos esses vilarejos são tribais e o governo que eles têm é um governo tribal. And the young man you saw earlier there, that I was with, he's actually the chief of the tribe's brother who comes to church there. E aquele homem que vocês viram, ele é o irmão do chefe da tribo que vem para a igreja. Again, when we went there, De novo, quando nós chegamos lá, they're so grateful. eles foram tão graciosos. Ah, não, eles They want to learn things. They want to be eles educated. estavam tão gratos porque They're queriam not aprender coisas. looking for handouts, Eles não queriam receber de graça, but they need help. mas eles precisavam de ajuda. Por favor, continue. This is a young man there that he's pastoring one of the churches, Esse homem, ele está pastoreando uma das igrejas. and you can see the church made out of wood. E veja, a igreja toda feita de madeira. Okay, keep going. Por favor, continue. Most of these children, now this is interesting here. The African culture is very much into dancing. I keep looking at you because É muito very engraçado. much into dancing. They're very, and so here's the thing is they did an African cultural dance at church. É muito engraçado porque a cultura africana tem muito a ver com a dança, né? Eles são muito ligados à dança. E foi isso que eles fizeram para nós. Tivemos momentos de dança muitas vezes. Again, most of these children you see are orphaned, A maior parte dessas or crianças são órfãos they're being raised by a single mother with no father in their life. ou foram criados por mães solteiras sem o pai. This is where they meet in church. They have for the last 10 years. E é aí nessa barraca que eles têm se reunido enquanto igreja pelos últimos 10 anos. This is one of the other churches. E essa é uma das igrejas.
das outras igrejas. This was the church you just saw the picture of at nighttime, and I was preaching and no electricity, so we used the cars. We used the car lights. E essa foi uma igreja em que nós estávamos pregando numa noite, lá não tem eletricidade, então a gente usava a luz dos carros. This is the outside of one of their churches. E essa é a parte exterior de uma das igrejas. This is at nighttime outside that church. E essa é assim que fica quando está à noite, da parte externa. Some of their houses. Essas são algumas das casas em que eles vivem. This is the inside of that same house. O interior dessas casas. Keep going. Pode continuar. Now, this is let me tell you a little story about the pastor. Deixa eu contar uma história sobre o pastor. He's 34 years old. Ele tem 34 anos He wants to get married. e quer se casar. He has a fiancée, Ele tem uma noiva, but he can't get married mas não pode se casar, because he doesn't have a house. porque não tem uma casa. It's what their culture, their tribe requires them to have a house before they can get married. E a tribo, a cultura deles requer que eles tenham uma casa antes de se casarem. So he has some property now, E ele tem agora uma propriedade. and he put this little building up simply so he can get electricity on that property. E ele fez essa edificação Yeah, assim, keep going. simples para que ele possa ter eletricidade na casa. This, we sent a team in there. We took a team of men, Nós levamos uma equipe de homens and this is his property. We're building a house for him. e essa é o terreno dele e a gente está construindo uma casa para ele. Okay, keep going. Pode continuar. This is where they're meeting church now. Isso é onde eles estão se reunindo enquanto igreja. We're looking at some plans to build a church there, Aí estão algumas to build a building. o projeto para a And this is the construção, plans. os projetos para a construção do templo. Keep going. Pode continuar. Now we're digging for the church building. Aí nós estamos cavando para onde vai ser a igreja. You see who's digging there? Vocês vejam quem está The cavando. women. As mulheres. The women there do all the work. Elas fazem todo o trabalho. In fact, many times you see the women, they carry things on their head, they have a lot of things. Na verdade, você olha para as mulheres e elas carregam coisas o tempo todo, coisas na cabeça, fazem muitas coisas. And they're walking down the street, E elas estão caminhando pelas ruas and there's a man walking alongside them e um homem caminha do lado delas, with nothing. com nada. The reason I say that because it's a culture that needs some teaching. A razão pela qual eu falo isso é porque essa é uma cultura que precisa de ensinamento. When we left there with the last team, Quando estivemos lá com a equipe, this is the foundation of the building. esses são os fundamentos do edifício. Now, we have the church people, they're making their own block. Nós estamos aí com os membros da igreja que estão construindo os seus próprios So we make them, they lay them. estão fazendo os seus blocos de tijolos, né? Yeah, whatever. Oh, there's our friend. What? That's our friend. There's another one. Esse aí é o nosso amigo. Anyway, that's South Africa. Veja, então essa é a África do Sul. Now, I want to say a couple things here. Eu quero dizer algumas coisas aqui. This village I just showed you Esse vilarejo que eu acabei de mostrar, basically has nothing, basicamente não tem nada, but they want help. mas eles querem ajuda. The last Sunday I was there, I was preaching in that tent. O último domingo que eu estive lá, eu estava pregando naquela barraca. And I was talking about family. I was talking about how that God created
created family. E eu estava falando sobre família, sobre como Deus criou a família. And I talked about how that God created one man and one woman E como Deus criou um homem e to uma be mulher together. para que estejam juntos. And I talked about the significance of sex. E eu falei sobre o significado do sexo. The fact that God created that. O fato de Deus ter criado o But we've sexo. allowed Satan to take it and corrupt it. Mas nós permitimos que Satanás o tomasse e o corrompesse. And it was quiet. E ficou silêncio. Afterwards, several days later, I talked to the pastor. E muitos dias depois eu falei com o pastor. I said, tell me, what did you think about that message on Sunday morning? E eu perguntei, vem cá, o que você achou daquela mensagem que eu preguei no domingo? He said, Pastor, Ele falou, pastor, we need that teaching here. nós precisamos desse ensinamento aqui. And he went on to tell me this. E ele continuou me dizendo, He said, I talked to the chief of the village, eu falei com o chefe da vila, com o chefe do vilarejo, and the next time you come, e a próxima vez que você vier, he wants to make it a village-wide thing for the young people, and he wants you to teach them. quando ele reunir os jovens do vilarejo, ele quer que você ensine para eles. Because you see, when the chief calls something, in fact, everybody's expected to come. Porque veja, quando o chefe chama, quando o líder do vilarejo chama, todo mundo, é esperado que todos venham. It's not just a chief, it's not just the church. Não é apenas a igreja que se envolve. Now, to me, that's how you change a culture. E para mim é assim que você muda uma cultura. Because you see, the very thing that I address is there, the problem there, because the young people have nothing to do. Porque veja, essa coisa a qual eu me referi é o problema lá. Porque os jovens não têm o que fazer. To them, when I started talking about the Bible, and I started talking about the significance of sex, and I started talking the significance of a marriage, Porque quando eu comecei a falar sobre a Bíblia, o significado do sexo no casamento, to many of them, they've never heard that. para muitos deles, eles nunca tinham ouvido falar nisso. So to me, I feel like there's a responsibility on me to teach them. Então, para mim, eu me sinto como se fosse minha responsabilidade de ensinar a eles. I want to share another example. E eu quero compartilhar um outro We exemplo. had a team there that was doing construction. Nós tínhamos uma equipe que foi para a construção. And I went to the pastor, I says, I want you to give me 2 men. E eu fui até o pastor e falei, eu quero que você me dê 2 homens. And I want those men to follow a couple of blind men. I want them to follow them, we call it shadow, to shadow. Does that know what they follow? They watch them. To shadow. Yeah. Eu quero que esses 2 homens sejam como sombras da minha equipe. By the end of the day, No final do dia, those 2 men were able to lay block. They were able to do the masonry work. no final do dia, esses 2 homens já tinham aprendido como fazer a construção. By the time we left there, Quando a gente deixou aquele lugar, those 2 men could go get a job as a masonry worker if they wanted to. esses 2 homens puderam arrumar emprego na construção. To me, that's empowering people. E para mim isso é capacitar pessoas. See, it's not about us going there what we're doing. Veja, não é a gente chegar lá e fazer aquilo que estávamos fazendo. It's about us going there empowering them to Mas do. é chegarmos lá e capacitá-los para fazer. You see, you're getting ready to build a new church, a new building. Veja, vocês estão se preparando na construção de uma nova igreja. The building is not about what you do, O prédio, a edificação não tem relação com o que você faz. but the building is going to be about you empowering others to do. Mas essa edificação vai ser uma ferramenta para você capacitar outras pessoas para fazer. You see, when I leave a country, Veja, quando eu saio de um país, I look at not what I have done, eu não olho para o que eu fiz, but I look at how many people I have empowered to do. mas eu olho para quantas pessoas eu capacitei para fazerem. So the reason I share this with you this morning, Então, a razão pela qual eu compartilhei isso com vocês nessa manhã because I have a desire. é porque eu tenho God has put it in my heart. desejo que Deus colocou And no meu I've coração. talked to Marcy and Marsangela about it. E eu falei com o pastor Márcio. In fact, for the last several years we talked about it.
Nos últimos anos nós temos falado sobre isso. Because I want to take some of you people, Porque eu quero levar alguns de vocês take you to South Africa, para a África do Sul. so you Para que So you- vocês can empower the South Africans. possam capacitar os sul-africanos. Because you right here in Little Isabel, Porque vocês aqui em Vila Isabel, you have something that they need. vocês têm algo que eles precisam. And if you don't go and give it to them, you are robbing them from what they need to be empowered. E se vocês não forem até lá e darem a eles aquilo que vocês têm que dar, vocês estão roubando essas pessoas. You say, how are we going to do that? E aí vocês pensam, como que a gente vai fazer isso? I don't know. Eu não sei. Because immediately people think of money. Porque imediatamente as pessoas pensam em dinheiro. But I want to tell you something. Mas eu vou dizer pra vocês, To God, pra Deus, money has no value. o dinheiro não tem nenhum valor. No value. Nenhum valor. If he needs $1 million to do something, Se ele precisar de $1 milhão para fazer alguma coisa, to him it's the same as if it's 10 cents. pra ele é a mesma coisa que 10 centavos. But you see, our minds think different. Mas, veja, as nossas mentes pensam diferente. Why? Because we've allowed culture, Por quê? Porque permitimos que a cultura, que as pessoas, we've allowed society a sociedade, to tell us different. nos dissesse diferente. Amen? Amém? So I want you to pray with us about it. Então eu quero que vocês orem conosco sobre isso. Because I believe within you here today there's giftings that those people in these other nations need. Porque eu creio que dentro de vocês que estão sentados aqui hoje há dons que essas pessoas precisam. And at the same time, E ao mesmo tempo, you'll be changed for eternity. vocês vão mudar para sempre. Because there's something significant about putting your foot on another soil, on another culture. Porque há algo muito significativo sobre colocar o seu pé numa outra cultura, numa outra terra. I see it all the time. Eu vejo isso o tempo todo. Amen? Amém? Well, before I preach to you this morning, I want my wife to come. Antes de eu pregar para vocês, eu quero que a minha esposa venha até aqui. And I want her to preach to you. Eu quero que ela pregue para vocês. I want her to preach to you. Good morning. Bom dia. Good to be back with you again. Muito bom estar de volta com vocês de novo. We missed you. Nós sentimos falta de vocês. You're in our hearts. Vocês estão nos nossos corações. We talk about you often. E nós sempre falamos sobre vocês. So it would be wonderful someday you could all come to visit us in Texas. E vai ser muito bom que um dia vocês todos possam vir visitar-nos lá no Texas. We can meet one of your dreams. Pode ser um dos sonhos de vocês. Well, today is Resurrection Day, Hoje é um dia de ressurreição. and I'm so grateful that Jesus didn't die and stay in the tomb. E eu sou muito grata que Jesus não morreu e ficou lá no túmulo. But He's alive. Mas Ele está vivo. Because He's alive, we can be alive. E porque Ele está vivo, nós podemos ter vida. Because He's alive, we are alive. Porque Ele está vivo, nós estamos vivos. Amen. Amém? God bless you. Deus abençoe vocês. Thank you. Obrigada. I was just thinking here, Estou só pensando aqui. when you first shared your dream with us Quando vocês compartilharam pela primeira vez o sonho de vocês and what God is doing, e sobre o que Deus está and fazendo. what God is going to continue to do. E o que Deus vai continuar fazendo. But please remember, Mas, por favor, lembrem-se. it's never about you. Nunca é sobre você. Você nunca é o centro do processo. It's not what I do, it's not what I have done. Não é o que eu fiz ou o que eu faço. It's but that I give other people the ability
to do what they're to do. Mas é dar às outras pessoas a habilidade para que elas possam fazer o que elas têm que fazer. It's not about the building. Não tem a ver com a edificação, It's not about your temple. nem com o templo. You know, I've seen many churches Veja, eu tenho visto muitas igrejas get so involved in their building se envolverem tanto com a edificação that they really forget the ultimate purpose why we exist. que elas acabam se esquecendo do propósito pelo qual elas existem. So don't ever do that as a church, Então nunca façam isso enquanto igreja, because there's many people there that are depending on you. porque há muitas pessoas lá fora que dependem de vocês. The building is just a tool O edifício é só uma ferramenta that God wants to use. que Deus quer que vocês usem. Amen? Amém? I was thinking this morning, I was thinking yesterday about God's will on this earth. E eu estava pensando sobre a vontade de Deus nessa terra. And I was thinking about Easter, and I was thinking about the resurrection of Christ. Estava pensando sobre a Páscoa, a ressurreição de Cristo. And I was thinking about how this time of the year, so much emphasis is put on His resurrection. E estava pensando quanta ênfase a gente coloca na ressurreição de Cristo nessa época do ano. And I'm glad that He came, and I'm glad that He died, I'm glad He rose again, I'm glad He resurrected. I'm thankful for that. E claro, eu sou grato porque Ele veio, morreu, ressuscitou. Eu sou muito grato por essas coisas. But this morning, I want to give a little bit of a different insight of Jesus. Mas nessa manhã eu quero dar para vocês um insight diferente sobre Jesus. You know, we put a lot of emphasis on the fact that He died and He rose again. A gente coloca muita ênfase no fato de que Ele morreu e ressuscitou. That I think many times we miss what He did when He was here. E muitas vezes a gente perde o foco do propósito pelo qual Ele veio. Por que Ele estava aqui? So what is the will of the Father for this earth? Então, qual a vontade do Pai para essa terra? You know, we use what we call the Lord's Prayer, Our Father which art in heaven. Então, muitas vezes a gente usa o nosso Pai que está nos céus. Thy kingdom come, thy will be done. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, On earth as it is in heaven. na terra como no céu. And I think about that. E eu penso sobre isso. As your kingdom come on earth as it is in heaven. Venha o teu reino sobre a terra como ele está no céu. What does that mean to you? E o que isso significa para você? His kingdom. O seu reino. What is His kingdom? O que é o reino dele? The kingdom of God, the kingdom of heaven. O reino de Deus. Many times we think of that as hereafter. Muita gente pensa nesse reino como uma próxima etapa da nossa vida. We think of that someday we will be in the kingdom of heaven. A gente pensa assim, nós estaremos no reino dos céus. But I believe that when Jesus came, Mas eu creio que quando Jesus He veio, did the work of the Father. Ele fez a obra do Pai. And the desire of the Father E o desejo do Pai is to establish His kingdom on this earth. é estabelecer o reino dele nessa terra. See, and you and I, Veja, e eu e você, are you part of the kingdom this morning? você é parte do reino? Você que está aqui nessa manhã? When you say that, what does that mean to you? Quando você diz isso, o que isso significa para você? You see, in the kingdom of heaven, Veja, no reino celestial, there's no sickness, não há doença, there's no disease, não há there's no lack. falta. So the question is, Então a pergunta é, are you part of the kingdom? você é parte do reino? How are you representing the kingdom? Como você está representando o reino? You see, when Jesus was on this earth, Veja, quando Jesus estava na terra, He did the work of the Father. Ele fez a obra do Pai. What Jesus did on this earth through His ministry, He did for good. O que Jesus fez nessa terra, através do seu ministério, foi para sempre.
John 5, John the 5th chapter, the 19th verse. João 5,19. Jesus answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada sozinho, mas aquilo que o seu pai o manda fazer. He does these things because the Son does them also. Ele faz essas coisas porque o pai também faz. What did Jesus do about doing on his earthly ministry? What did he do when he was here? O que Jesus fez quando ele estava nesse ministério aqui na terra? The Bible says that Jesus went about and he did good, he healed the sick, he cast out demons. A Bíblia diz que Jesus ele fez o bem, ele curou, ele expulsou demônios. Now Jesus could have just came down, he could have just died for our sins. Veja, Jesus podia ter vindo só mesmo para morrer pelos nossos pecados. And he did that. Ele também fez isso. He did that so we can live and live for eternity. E ele fez isso para que nós pudéssemos viver e viver eternamente. But Jesus did what he knew the Father wanted him to do. Mas Jesus fez o que ele sabia que o Pai queria que ele fizesse. And you and I this morning, E você e eu nessa manhã, we're here to represent the kingdom. estamos aqui para representarmos o reino. The question I have, E a pergunta que eu tenho, why are the statistics like this? por que as estatísticas estão dessa maneira? Same amount of diseases, same amount of sicknesses are within the church that are in the world. A mesma quantidade de doenças que existe na igreja, o mesmo percentual existe lá fora no mundo. In America, Nos Estados Unidos, the same number of divorces are happening within the church that are within the world. o mesmo percentual de divórcios que estão ocorrendo dentro da igreja é igual ao que está ocorrendo fora dela, no mundo. I say that because something is wrong with this picture. E eu estou dizendo isso porque algo está errado You see, nessa. if you and I really believe that Jesus came, Porque veja, se eu e você realmente cremos que Jesus veio, we really believe that he died and rose again for you and I. realmente cremos que ele morreu e ressuscitou por mim e por você, But he also, while he was here, he did the work of the Father. mas que enquanto ele esteve aqui, ele fez a obra do Pai, And so you and I para que eu e você, need to do the work of the Father. é porque eu e você também precisamos fazer o trabalho do The Pai. kingdom of heaven O reino dos céus is not about my job. não tem a ver com o The meu kingdom of trabalho. heaven is not about what I have. Não gira em torno do que eu tenho. The kingdom of heaven is influencing other people O reino dos céus é influenciar outras pessoas for the kingdom. para o reino. You see, we get our eyes on things. Veja, a gente coloca os nossos olhos em coisas. I mean, I'm reminded of when I was in South Africa. Veja, eu tive essa percepção enquanto estava na África do Sul. I just got back several weeks ago. Eu acabei de voltar há algumas semanas. It changed my life. Essa experiência mudou minha vida. Because you see, they live one day at a time. Porque veja, eles vivem um dia de cada vez. They don't know where their next bite of food is coming from. Eles não sabem quando a próxima porção de comida vai chegar até a boca deles. And I had to think about this. E eu tive que pensar sobre isso. The Bible says, give us this day our daily bread. Porque a Bíblia diz, dai-nos hoje o pão de cada dia. O pão That de is cada more dia. than just physical bread. Veja, existe muito mais do que o pão físico. You see, God wants us to live on a day-to-day basis depending on Him. Porque veja, Deus quer que nós vivamos dia após dia dependendo dEle. If something was to happen to your economy today and you would have a job tomorrow, what would you do? Se alguma coisa acontecesse na economia de vocês hoje e amanhã você não tivesse mais trabalho, o que você faria? How many of you would be stressed out? You'd be anxious. You'd be depressed. Quantos de vocês estariam ansioso, deprimido, estressado?
You see, I'm talking to myself this morning Veja, eu estou falando para mim mesmo nessa manhã. because I'm the type of person that I want to work things out. Porque eu sou o tipo de pessoa que quero ficar imaginando coisas. You see, God gives me a dream, Veja, Deus me deu um sonho. and I'll use an example. I'll use an E example. eu vou usar aqui um exemplo. God put in my heart to build some buildings in South Africa. Deus colocou no meu coração de construir algumas edificações lá na África do Sul. So we made a huge commitment to South Africa. Então nós fizemos um grande compromisso com a África do Sul. So I started thinking, okay, how can I make this happen? Então eu comecei a pensar, meu Deus, como eu vou fazer isso acontecer? I need people. Preciso de pessoas, I need money. dinheiro. Okay, how can I do it? Ai, como que eu vou fazer? And I caught myself getting stressed because of it. E eu me peguei ficando estressado sobre isso. It's not about me. Mas veja, não tem nada It's a not ver about what we do. comigo. Não sou eu, não é o que a gente vai fazer. If God gave me a dream, Se Deus me deu um sonho, then I should be able to just sit back and relax então eu deveria simplesmente sentar e relaxar. and allow Him. E deixar que Ele, That's kingdom. esse é o reino. If I am truly part of the kingdom, Se verdadeiramente eu sou parte do reino, everything that I need will be mine. tudo que eu preciso será meu. Everything I desire, because God gives me the desire of my heart, is mine. Tudo aquilo que eu desejo, porque Deus colocou esse desejo no meu coração, será meu. Again, I'm preaching to myself. De novo, eu estou pregando para mim mesmo. Stop trying to figure it out. Pare, deixe de ficar imaginando como vai fazer. Stop trying to figure out how it's going to happen. Pare de ficar imaginando como que isso vai acontecer. If God says it's going to happen, it will happen because you're part of the kingdom. Se Deus disse que vai acontecer porque você é parte do reino. Jesus went about demonstrating the will of the Father. Jesus tinha o propósito de demonstrar a vontade do Pai. What are you doing to demonstrate the will of the Father? O que vocês têm feito para demonstrar qual a vontade do Pai? I'm having a difficult time. Ai, eu estou passando por um momento tão difícil. I just don't know how we're going to make it. Não sei como a gente vai fazer isso. I think I'll go to church this morning. Maybe they have an answer for me. Acho que eu vou lá na igreja de manhã, talvez tenha uma resposta para mim. Show. Isn't it amazing when people get in trouble to go to church? É incrível que quando as pessoas estão em dificuldade, elas vão para a igreja. As if that's their answer. As if that is their answer. Como se isso fosse a resposta para elas. Church is not your answer. A igreja não é a sua resposta. The kingdom is your answer. O reino é a sua resposta. Now, the church will educate you, Veja, a igreja vai te educar, vai te ensinar. but then so many times things get better, Mas aí muitas vezes as coisas melhoram. and we don't see people again. E aí a gente nem vê as pessoas mais. Then people get in trouble, E aí as pessoas têm problemas. then we see them back in church. E aí elas voltam para a igreja. What do you think? We're a hospital? O que vocês estão pensando nesse hospital? Are we kingdom or are we not kingdom? Nós somos reino ou não? You know, it's easy to trust God when we just have everything we need and just all of our health and money. Then it's easy. Veja, é muito fácil confiar em Deus quando temos tudo que precisamos. Dinheiro, saúde. But when we quit our job, when we lose our job, Mas quando perdemos nosso emprego, I'm going to go to church
Pastora, for me. ora por mim. I need a job. Eu preciso de um emprego. You don't need a job, you need the kingdom. Você não precisa de um emprego, você precisa do reino. Pastor, I got a bad report from the doctor. Ai, pastora, eu recebi um mau diagnóstico do médico. I think I'm gonna die. Acho que eu vou morrer. Pray for me. Por favor, ora por mim. What, you want me to pray for you if you die? Por que você quer que eu ore para que você morra? You don't need help, you need the kingdom. Você não precisa de ajuda, você precisa do reino. Because you see, when you have the kingdom, you have help. Porque, você precisa de saúde, você precisa do reino. Porque quando você tem o reino, você tem saúde. But Jesus went about demonstrating the will of the Father. Mas Jesus, ele queria demonstrar a vontade do Pai. That's what you and I are to do. E é isso que eu e você temos que fazer. That's why we're here. É para isso que nós estamos aqui. How many like to see miracles? Quantos de vocês gostam de ver milagres? You'd like to see a miracle. Quem gostaria de ver um milagre? How many of you are part of the kingdom? Quantos de vocês são parte do reino? Miracles should be an everyday experience for you and I. Milagres deveriam ser uma experiência corriqueira para mim e para você. Hallelujah. Several years back, Muitos anos atrás, I heard a preacher say this. eu ouvi um pregador He said a dizer, miracle happened in his life, ele disse que um milagre aconteceu na and he vida dele. started just praising God. E ele começou a louvar a Deus. God says, "Why are you praising me?" E Deus falou, por que você está me louvando? Because of a miracle. Por causa do milagre. He says, "I want to do miracles every day." E Deus falou, não, eu quero fazer milagre todos os dias na terra. You should be praising me all the time. Você deveria estar me louvando todo o tempo. But you see, we get excited when somebody gets healed. Mas às vezes a gente fica muito alegre, muito regozijante quando alguém é curado. We get excited when somebody needs a job and they get a job. Ficamos muito alegres quando alguém que precisa de um emprego consegue esse emprego. We get excited when somebody at their job gets a raise. Ficamos também alegres quando alguém que consegue um aumento no seu emprego. I'll tell you something this morning. E eu vou te dizer uma coisa essa manhã. Jesus came and he died. Jesus veio e morreu. He rose again. Ele ressuscitou. But while he was here, Mas enquanto ele estava he did the aqui, work of the Father. ele fez a obra do He did the Pai, work of the kingdom. a obra do And reino. this morning, E essa manhã, God wants you and I to do the work of the Father Deus quer que eu e você façamos o trabalho and do to do the Pai, work of the kingdom. a obra do And the reino. kingdom, E o reino, there's no such thing as sickness. no reino não existe There's doença, no such thing as disease. não existe doença, There's no such thing as lack. não existe ausência, But falta. while we're on this earth, Mas enquanto estivermos nessa we're to terra, do the work of the Father. temos que fazer a obra do We're to Pai. demonstrate the work of the Father. Temos que demonstrar essas obras. Which means if you're sick, O que significa que se você está doente, I'm to demonstrate it. eu tenho que demonstrar. And you're healed. E você vai ser Because you're a curado. part of the kingdom. Porque somos parte do reino de If you Deus. have lack, Se você tem the escassez, kingdom knows no lack. o reino não conhece a escassez. So we're to demonstrate. Então nós temos que demonstrar. How many ever heard that, well, God said He would meet our needs? Quantos de vocês já ouviu que quando Deus falou que satisfaria as nossas necessidades? Or in America, I've heard this many times. Nos Estados Unidos eu escutei isso muitas vezes. God said He would meet my needs, not my wants. Deus disse que satisfaria as minhas necessidades e não as minhas vontades. Have you ever heard that? Vocês já ouviram falar disso? That is not scriptural. Mas isso não está nas escrituras. Because God said He would give the desires of my heart. Porque Deus disse que Ele daria os desejos do meu And if coração. I'm part of the kingdom, E eu sou parte do reino. yes, He gives me my needs, Sim, Ele me dá, Ele provê as minhas necessidades. but He will also
também vai prover os desejos do meu coração. Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. That is, if I Se am eu, representing Him. se eu estiver representando Ele para o reino. Jesus came. O reino de He Jesus. died. Não, Jesus veio, Ele morreu. He rose again. Ele ressuscitou. But while He was here, Mas enquanto esteve aqui, He did the work of the Father. Ele fez a obra do Pai. You know, someday you're going to die. Veja, um dia você vai morrer. Your body's going to die. O seu corpo vai morrer, But your spirit is going to be resurrected. mas o seu espírito vai ressuscitar. But while you're here, Mas enquanto você estiver aqui, you're to do the work of the Father. você tem que fazer a obra do Pai. That's the kingdom work. E essa é a obra do reino. We must get our eyes off of things. Nós temos que tirar os nossos olhos das coisas. Money has no value to God. Dinheiro não tem valor algum para Deus. Buildings have no value to God. Edifícios, edificações não têm nenhum valor para Deus. Things have no value. Coisas não têm valor para Deus. None. Nenhum. None. Nenhum. But to many people, Mas muitas pessoas we place relationships on value. We have relationships dependent on value. muitas pessoas têm relacionamentos dependendo de valores. You're my friend because you have money. Você é meu amigo porque você tem dinheiro. I like you because of the way you dress. Eu gosto de você por causa da forma que você se veste. See, we place relationships on the way we value people. Veja, nós estabelecemos nossos relacionamentos através da forma que valorizamos as pessoas. But in the kingdom, Mas no reino, there's no value placed on those things. não há valor nessas coisas. Jesus came Jesus veio to establish the kingdom of God on para this earth. estabelecer o reino de Deus nessa terra. If we really want to see the will of the Father, will of God on this earth, Se realmente queremos ver a vontade de Deus, a vontade do Pai nessa terra, the only real source to find that out is the Bible. a única verdadeira fonte para achar isso é a Bíblia. There's three areas. Há três áreas. First of all, we can see the will of the Father for this earth by the story of the Garden of Eden. A primeira história através da qual nós podemos ver a vontade do Pai é a história do Éden. The original intention of God for this earth, the Garden of Eden. A intenção original de Deus para essa terra foi o Jardim do Éden. God never corrupted the garden, man did. Deus nunca corrompeu o jardim, mas o homem corrompeu. By looking back on God's original plan for this earth, Ao olhar para trás e verificar qual era a intenção original de Deus para essa terra, we can get a sense of what He desired for this earth. nós podemos entender qual o seu desejo In para other words, essa if terra. we look back to the way the Garden of Eden was back in Genesis, Quando olhamos lá para trás em Gênesis sobre como era o Jardim do Éden, you see, I believe God wants us to live veja, eu creio que Deus quer que vivamos, because Jesus came, He died, He rose again. porque Jesus veio, morreu e ressuscitou, And by doing that, He redeemed us from the curse. e ao fazer isso, Ele nos resgatou da maldição. He redeemed us from the curse that was placed back on earth in Genesis. Ele nos resgatou da maldição que foi colocada no mundo lá em Gênesis. So if you and I are part of the kingdom, Então, se eu e você somos parte do reino, I believe eu creio, we can live disease-free. nós podemos viver sem I doença. believe Eu creio. we can live without any lack. Nós podemos viver sem I escassez. believe Eu creio. because of the resurrection of Por Christ. causa da ressurreição de Cristo. I believe the curse we've been redeemed from the Eu curse. creio que já fomos resgatados dessa maldição. So what are you and I doing? O que então eu e você estamos fazendo? How are we representing the kingdom? Como estamos representando o reino? So number one, the Garden of Eden was God's desire for the way man should live on this earth. Então, número 1, o Jardim do Éden representa o desejo de Deus sobre como o homem deveria viver nessa terra. Number two, God wants His will to be done on earth just as it is done in heaven. Número 2, Deus quer que
a sua vontade seja feita na terra exatamente como é feita no céu. In heaven there is no lack, there is no poverty. No céu não existe escassez, não existe pobreza. There is no sickness, there is no disease. Não há doenças, não há enfermidades. In heaven, No céu, there is not even any symptoms of a fallen world. não há nem mesmo os sintomas de um mundo decaído. We all dream of going to heaven someday. Nós todos sonhamos em irmos para o céu um dia. But how many of us would believe that God, when He tells us that He wants His perfect will done for us now, Mas quantos de nós cremos naquilo que Deus falou, que Ele quer que a sua vontade perfeita seja feita em nossas vidas agora? it's not about living disease-free in heaven someday. Não é simplesmente viver sem doenças lá no céu um dia. His will is that His kingdom come on this earth. A vontade dele é que o seu reino venha à terra. It's time that we rise É hora de nos As a erguermos church. como and igreja that we represent the kingdom. e como representantes do reino. Number 3, Número 3. the will of the Father, which was being demonstrated through Jesus' earthly ministry. A vontade do Pai estava sendo demonstrada através do ministério de Jesus na terra. If it was not the will of God to heal people, Jesus would not have done it. Se não fosse vontade do Pai curar pessoas, Jesus não teria feito isso. Jesus would not have healed people back then and let us suffer today of cancer. Jesus não teria curado pessoas lá atrás e nos deixado sofrer câncer hoje. Healing is for you and I today because the Bible says He's the same yesterday, He's the same today, and He'll be the same tomorrow. A cura é para eu e para mim e para você hoje, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus not only proved the will of God on this earth, Jesus não simplesmente provou qual era a vontade de Deus nessa terra, but He also sent us forth to continue proving it until the day He returns to us. mas também nos enviou a nós para que continuássemos provando qual é essa vontade até a volta de Cristo. It's you and I. Sou eu e We're here você. representing the King. Nós estamos aqui representando o Rei. Jesus gave us the keys Jesus nos deu a that chave. you and I need to represent the kingdom on this earth. E assim eu e você temos que representar o reino nessa terra. It's time we do it. Já passou da hora da gente fazer isso. When I see people suffering, I get angry. Quando eu vejo que pessoas estão sofrendo, eu fico zangado. Do you believe what I'm teaching you this morning? Você crê no que eu estou te ensinando nessa manhã? It is in you and I. Está nas nossas mãos, na minha e na sua. Sickness is not from the kingdom. A doença não é do reino. And you and I are here to represent the kingdom. E eu e você estamos aqui hoje para representar o reino. Won't you stand with me? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Earlier this morning I was praying. Hoje cedo eu estava orando. My mind went back to when our daughter was born. A minha mente voltou lá para quando a minha filha nasceu. My wife and I waited 9 years for her. Eu e minha esposa esperamos 9 anos por ela. And the Holy Spirit put in my heart this morning E o Espírito Santo colocou no meu coração nessa manhã that there's many people que há muitas pessoas that would love to have children, que gostariam de ter filhos, but for some reason they can't have children. mas por alguma razão não podem ter filhos. If you're here this morning and that's you, I want you to come. I want to pray for you. Se você está aqui nessa manhã e essa pessoa é você, eu gostaria que você viesse à frente, eu quero orar por você. Is there anybody?